Olá novamente, sejam todos muito bem-vindos. Fala oi, Thiago. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um papo. Dessa vez vamos começar o nosso assunto com o Thiago, já fazendo uma pergunta. E, Thiago, conte para todos nós, por favor, na sua visão, primeiro, o que é o Espiritismo? Começar bem, né? Eu Que acho é que o é uma... espiritismo. Pensei em começarmos por perguntas mais básicas, né? Então, É, começando pelo o que é o Espiritismo. Mas calma que depois vai ficar mais interessante para o fim, né? Vai ficar vai, mais complexa a vai pergunta. ficar mais complexa. Bom, o espiritismo, a, a gente tem que considerar que ele. Deixa eu ver aqui como é que eu posso colocar de um jeito. Eu acho que talvez a gente... O que que acontece, né? Imagina o seguinte: nós somos seres espirituais, né? E que durante um período muito grande nós tivemos um bloqueio, como um projeto mesmo, né, de bloquear essa conexão, né, do espírito que estava encarnado, né, com os conhecimentos, né, da essência desse ser encarnado, né, dessa parte espiritual. Então, ao longo do tempo, da história, né, da humanidade, foram surgindo oportunidades, né, que foram dadas para os seres que estavam aqui encarnados de terem acesso a uma visão mais espiritual, a um convite a conhecer mais esse lado espiritual e não somente o lado material, de saber que existe algo mais a mais do que a matéria. E aí foi um processo então de evolução da compreensão dos seres que estavam aqui encarnando e as culturas locais, né, de cada uma das áreas, para fazer com que elas pudessem, essas sociedades, né, esses agrupamentos, né, de espíritos encarnados, eles pudessem, de acordo com cada momento, né, de cada um deles, pudessem cada vez mais ter acesso a informações, né, mais espirituais que mostrassem que não é só a matéria, não é só essa parte palpável, né, que a gente tem na vida. Então, se a gente for considerar esse contato com o plano espiritual, ou essa tentativa, né, do mundo espiritual, né, dos gestores desse mundo espiritual aqui deste planeta, de fazer com que a gente tivesse acesso a essa realidade, isso já existe já há bastante tempo, né? O que hoje a gente considera, principalmente aqui no Brasil, porque isso ainda, né, em termos numéricos, é mais concentrado aqui no Brasil, é os ensinamentos, a doutrina que Allan Kardec, né, estruturou a partir de um método científico mesmo, de conseguir entender a partir de hipóteses e testes dessas hipóteses, né, do que é o mundo espiritual. Então, a partir de uma hipótese, ele ia lá e testava essa hipótese, assim como, né, a ciência faz, para saber se isso tinha uma validade ou não. Então, a forma que ele encontrou foi de perguntar a mesma coisa para vários médiums que diziam que, né, incorporavam ali espíritos e que traziam, então, informações que até então eles não tinham conhecimento, né? E Porque, ele na dando... verdade, né, o Allan Kardec, ele é o pseudônimo, né, do cientista francês, que agora eu não me recordo o nome, né, Sim, mas eu tinha lido que, como cientista, ele tinha essa questão de tirar à prova, né, a realidade, se, não, ele meio que não acreditava em vida pós-morte, aquela coisa toda, isso, não e que teve acreditava. essa série de eventos, né, desses médiums que estavam com os espíritos e, como você falou, né, ele foi categorizando, né, fazendo perguntas para pessoas diferentes, em estados diferentes, para ver se a resposta era a mesma, que é o método científico, né? Isso. Fazer a Que prova para existe, chegar lá. existe um projeto mesmo de despertar, né? Então, desde a chegada a vinda, né, de Jesus,
que realmente com o ancoramento dessa energia crística, né, dessa força crística, ela inicia um tempo de despertar, né, das pessoas. E Allan Kardec foi um desses momentos, uma dessas ondas, né, que vieram para que acontecesse, né, a partir daí, então, a partir desse início dessa onda, uma nova fase de despertar. Então, se você for pegar um pouquinho antes, a gente tem o Mesmer, que ele também já tinha feito vários estudos com relação ao magnetismo, né, que é muito da base também do espiritismo de Kardec, né? E aí, então, ele consegue, a partir desse método científico, ele consegue estruturar, então, né, 5 obras que é a base do que seria uma nova fase desse despertar, onde, em parte, era uma releitura do que Jesus, né, já tinha trazido, só que a gente tem que lembrar que o que Jesus trouxe, na verdade, foi o que a gente tem materialmente, né, em livros e tal, a Bíblia. Ela é uma interpretação de outras pessoas, né? Então, esses escritos, ele traz então uma releitura, né, desses escritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz também outros livros, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e aí traz como se fosse uma base sólida, né, dentro dessa metodologia científica, para fazer com que realmente despertasse ali para uma nova fase de compreensão do que era o ser integral, né? Matéria e espírito, né? Que inclusive o Livro dos Espíritos é esse jogo de perguntas e respostas, né? Exatamente. Onde ele fazia a pergunta pro médium que estava com a presença do espírito, e o espírito respondia da forma, né? Não vou saber explicar, mas tinha essa resposta que ele foi categorizando, que é o Livro dos Espíritos, certo? Isso. O Livro dos Médiuns também é a mesma coisa ou não? Sim. E então a gente pega essa base desses livros, desses conteúdos, e se inicia então um processo de compreensão melhor do que é o mundo espiritual. E esses estudos, lógico, começaram então a ser desenvolvidos novos estudos também. Começou a se querer entender melhor o que era então esse mundo espiritual. E todo esse processo então de estudo, de conhecimento, de novas experiências, isso a gente pode considerar que é esse universo do espiritismo. Mas existe somente o espiritismo kardecista, né, que no caso de Kardec, ou tem algum outro tipo de espiritismo? Então, hoje, assim, hoje eu não sigo nenhuma religião, nenhuma doutrina, porque a gente vê que com a experiência no plano espiritual, né, uma experiência, né, própria, a gente vê que lá não existe essa divisão, né? Não existe essa divisão. Então, o que tem são um universo, né? Assim como a gente tem aqui o nosso universo físico, lá também, naquela frequência, existe também coisas que para eles existe uma fisicalidade. Então, coisas existem, né? É também um universo, né, palpável, que para a gente ele é intangível, mas para eles é tangível, esse universo. E lá ele não tem essa divisão, porque lá o espírito, né, que tem, por exemplo, como missão o auxílio ao próximo, não importa qual que é a religião, o auxílio ele vem. Tanto é que para se deixar até mais confortável aquele que está sendo auxiliado, ele tem como se plasmar dentro de uma imagem que culturalmente para aquela pessoa faça sentido. Certo. Então, se ela é católica, vem um padre, vem uma freira, se é espírita, vem algum guia que é esse conhecido, se é da Umbanda também, se é do Candomblé, ou seja, se ele é judeu, se ele vem então para ficar mais confortável, plasmado, né? para ficar uma coisa confortável.
Por quê? Para ficar dentro do universo, porque essa ideia é auxiliar, não vai causar um transtorno ali naquele contato. Porque é o que a gente conversou da outra vez, né? A gente teme o que a gente desconhece. Então, se aparece vou colocar assim, uma figura que você não faz a menor ideia do que seja, a primeira razão é você se afastar ou se tentar se defender, né? Então, Sim, você cria uma barreira e normalmente, na maioria das vezes, né, as pessoas elas não estão preparadas para esse momento, por exemplo, da chegada nesse outro plano. Então já é uma condição que ela é diferente da condição que ela está acostumada. Ela já está numa condição fragilizada por causa disso, né? E aí, então, o que você precisa é de uma forma de acolhimento que seja compatível, né, com isso. Então, não existe o porquê de um espírito que quer auxiliar causar um transtorno, né? Então, o que acontece? Dentro desse universo, a gente pode considerar que isso é o espiritismo, né? Que surgiu, então, desses estudos iniciais de Kardec, que está muito associado a isso por causa do Brasil, né? Só que a gente encontra o espiritismo em todas as religiões. Depende de como que você enxerga que foi aquela forma de traduzir o mundo espiritual daquela cultura, né? Então, quando você tem esse olhar mais abrangente, sem preconceitos e sem formas, né, de querer rotular as coisas, você consegue visualizar que o mundo espiritual ele estava tentando se fazer presente, falar, olha, estou aqui, né, já há muito tempo e em todas as religiões. Todas as religiões. até por isso que é importante, né? Respeitar todas, porque o propósito é o mesmo, né? Sim. Contado de forma diferente, né? Sim, porque se a gente for considerar, então, que a tentativa, né, desde o início, é de fazer com que a experiência daqui, né, deste plano vibratório, desse plano de adensamento, né, dessa densidade que a gente vive, ele fosse com que a gente descobrisse, né, e aceitasse, e aí explorasse essa condição espiritual tendo as limitações da matéria que a gente tem. Então é um processo que desde sempre isso teve disponível. É que existem vários outros pontos que a gente vai ainda conversar mais para frente e tal, que aí são os planos de fazer com que as pessoas não enxerguem isso, para que se limitem à matéria e façam com que ela seja escravo desse desejo material, né? Que tem um limite de tempo e que aí esse tempo, então, ela precisa conseguir as coisas que ela imagina que ela precisa e vive, então, uma vida vazia, né? Sim, porque acaba ela tá querendo atropelar muita coisa para alcançar um objetivo, entre aspas, vago, né? vago, que não é o que realmente a gente está aqui para fazer, né? Então, o espiritismo, na minha visão, que é uma visão que eu posso considerar que eu estou te dando essa visão desta personalidade, desta vida, eu posso te explicar dessa forma, né? Agora, se você explicar para mim assim, o que representa o mundo espiritual, né, para você, se a gente for considerar então que só o planeta Terra e só essa experiência que está aqui, mesmo que seja de 200 mil, 300 mil anos, né, dessa humanidade que a gente tem aqui, dessa formatação, dessa configuração, ainda ela é muito limitada para explicar o todo. Muito limitada. Então, para quem deseja realmente sair das ilusões, sair dos rótulos e tentar entender as essências das coisas, acaba que a gente fica com uma dificuldade de rotular mesmo isso. Então, assim, você fala assim, mas o que é espiritismo, o que é espírito, o que é candomblé, o que é hinduísmo, o que é...
Quando você tem acesso ao que a gente em muitas dimensões, em realidades totalmente diferentes da que a gente tem aqui, e a gente vê que tudo é espiritual, a gente começa a ver que não faz sentido rotular, não faz sentido eu limitar. Não faz sentido. Porque isso fazia sentido numa época onde a gente não podia ter acesso. Então, onde a gente tinha uma época onde o fazer o correto era a gente ir para uma instituição, a gente ir uma vez por semana lá, ouvir o que uma outra pessoa está falando e seguir com a nossa vida, indo para o trabalho, recebendo salário, e comendo e bebendo e se desenvolvendo e depois morrendo. Isso não faz sentido para mim. Isso não faz sentido para mim. Eu vejo que para muitas pessoas isso também já não faz mais sentido. Por quê? Porque essas pessoas elas tiveram acesso à grandiosidade da criação. Mesmo ainda a gente não tendo acesso a tudo, mas a gente tendo a possibilidade de ver como é grande. É uma questão de percepção, na verdade, né? É uma percepção. Amplia a percepção. Então você fala, para que eu vou me preocupar com isso? Para que eu vou me preocupar? Por exemplo, eu sei que hoje eu estou num processo de cura constante. A gente está aqui para se curar. De tudo que a gente já fez, né? De várias vidas. E a gente está aqui para curar. Para a gente compreender, para a gente, né, chamar aqui para o colo e abraçar aquele eu, né, anterior, nem que seja o eu de ontem, né? Não importa, porque o tempo também ele é relativo. Uma vida sua que pode ter sido há 1500 anos atrás, pode ainda estar vivendo como o presente hoje. E causando problemas físicos, né, na gente. Então o tempo ele é relativo. Então, se a gente percebe que o processo é a gente se curar, e o que a gente faz para a gente se curar? É a gente estar dentro do amor, compreender cada vez mais o amor, compreender cada vez mais a luz. O que é essa luz que tantas religiões falam? O conhecimento, a sabedoria. O que é ter uma fonte criadora que ela é eterna em luz, infinita em luz, infinita em amor e eterna em amor? Como que a gente faz para ter acesso a isso? Nós somos. Então, qual que é o sentido de eu falar assim, eu não sei, toda vez que fazem essa pergunta para mim, eu não sei se eu respondo se eu sou espiritualista, se eu sou espírita. Tá, eu tô tentando dar um rótulo aqui, mas eu não quero rótulo. Eu quero chegar num ponto onde eu tive, por exemplo, uma experiência que a gente vai expandindo tanto que a gente se sente o nada. As partículas vão se desfazendo assim, ó. A gente se sente o todo. É isso que eu quero. É isso que eu estou buscando. Como que eu me uno então ao todo? Como que eu vou me unir ao todo? E como que eu vou classificar isso? Se é espiritismo, se é neo-espiritismo, se ele é kardecista, se ele é... Sendo que cada uma dessas áreas foi só um processo de visualizar a realidade e de acordo com a bagagem que ela tinha, ela traduzia aquilo. E é engraçado você ter falado isso porque já me perguntaram, né? Eu venho de uma família majoritariamente católica, né? Ninguém é tão devoto, assim, exceto minha avó, acho que por questão de tempos, né? Na época dela ia-se muito à igreja, aquela coisa toda, de tradição cultural, né? Do momento. E quando me perguntam hoje se eu sigo alguma religião, né? A única que eu consigo responder é o espiritismo. Mas quando você pergunta assim, você é espírita? Eu tendo a responder que não. Que eu acho que eu sou mais espiritualizado do que espírita. Porque é uma questão não da doutrina, é a questão de avaliar o contexto, né, do ensinamento e aplicar da forma como eu estou vivendo hoje. Que é aquilo que a gente já conversou, não adianta falar o caminho é esse, não. Você tem que caminhar esse trajeto para entender como funciona, né? Eu sempre tive, desde quando era pequeno, essas dúvidas filosóficas de, por exemplo, tá, mas se tem destino, o que é livre-arbítrio? Se já está destinado, o que eu tenho direito a escolher? E o espiritismo, vou falar assim, ajudou a explicar essas minhas dúvidas.
mas não que é uma resposta certa para todo mundo. É diferente, né? Sim. E uma coisa que é interessante é que se a gente for ver, né, todos as informações que existem, né, na tentativa de tentar explicar o que é o mundo espiritual e como que ele funciona, né? Cada um que explica, explica de uma forma que consegue, naquele momento, naquela época, com aquelas palavras, com aqueles exemplos de comparar uma coisa com a outra, né? Assim, é uma coisa que ela é muito limitante, certo? Se a gente for pegar, por exemplo, uma coisa interessante, eu fiz um semestre de arquitetura. E aí a gente tinha uma aula que era de desenho de observação. E aí como é que era? No meio da sala, a professora ia lá e montava um cenário, com jarros, plantas, flores e tal. E em volta ficavam todos os alunos, observando e desenhando ali à mão livre. Se você for pegar cada um dos desenhos, A perspectiva é diferente. a perspectiva é diferente. Cada uma dessas perspectivas, elas são uma verdade daquilo que está sendo enxergado e daquilo que ela está podendo Registrar desenhar. ali, né? Então tem um que não sabe desenhar direito, ele vai desenhar de um jeito. O outro que já tem bastante experiência vai parecer uma fotografia. Mesmo assim, da mesma coisa, de ângulos diferentes, né? E que um não invalida o outro. Entende? Um não invalida o outro. Então, qual que é a beleza do negócio? Se a gente consegue, então, olhar todos os desenhos, a gente consegue ter uma visão mais rica, até de 360 graus mesmo, né? Desse objeto observado. Se a gente considera só um ponto de vista, pode ser que desse lado aqui eu tenha um vaso e do outro eu tenho uma flor. E se eu for pegar o ponto contrário do desenho, e eu, com a prepotência de dizer que a minha é a verdade, e eu ver lá uma flor desenhado, eu vou falar, não, essa flor não existe. Ele vai falar, sim, existe. Eu vi essa flor. Não, você não viu. Não tinha? Olha aqui meu desenho. Não tem flor. Eu estava vendo, não tem flor nenhuma. E tem até, né, claro, né, não vou conseguir demonstrar e para quem estiver ouvindo também vai ficar mais difícil, né, mas tem uma demonstração pela internet sobre aquela projeção da sombra, né, que é um cilindro, que se você projeta a sombra para um lado, você vê um círculo na sombra, e se você projeta a sombra para o outro, você vê um quadrado. Mas não deixa, como você falou, não deixa de ser um cilindro. Só que o ângulo ou a forma como está sendo mostrado altera uma parte. Não deixa de ser verdade que ainda é um cilindro apenas, né? Exatamente. Então, esses processos, então, que surgem, a gente podia chamar, por exemplo, se tivesse uma visão mais ampla de espiritismo, todas as religiões. Porque todas elas estavam tentando mostrar que existe algo além da nossa matéria, além do nosso corpo físico. Existe o mundo espiritual. E a gente estava até comentando, né, antes de começar a gravar, né, que eu vi um outro podcast, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa, mas que estava falando sobre mitologias e como não só as religiões hoje contam essencialmente a mesma coisa, sobre as mitologias, né, que todo mundo fala, são coisas fantasiosas, também contam histórias de uma mesma forma, né? Contam a mesma coisa de uma forma levemente diferente. Até vi esses dias nas redes sociais que tinha uma estátua, se não me engano, uma no México e uma na China, que seria de representando um deus, não lembro qual que era o deus, mas que em uma época que não se tinha comunicação de dois pontos extremos do mundo, o mesmo tipo de estátua. Era muito, muito parecido. Não era a mesma estátua, mas era muito parecida. Aí você fala assim, como que não tem uma conexão, né, de algo assim? Me leva a crer que ambos viram a mesma coisa. Sim. E representaram daquela forma em lados totalmente opostos, né? É como dizer que todos estavam nessa mesma aula de desenho de observação e todos estavam ali vendo aquele vaso, aquela cena. Só que cada um dentro do seu ponto de vista. E um ponto de vista não invalida o outro. Então, se a gente for considerar dessa forma, e a gente vê o que realmente é observação e o que é interferência da pessoa,
a gente vai ver assim, porra, peraí, tem coisa que é o homem que está dizendo, não é a observação. Tinha um vaso ali, mas ele desenhou um trincado no vaso. Não tem esse trinco. Foi a pessoa que estava desenhando. Então, aí que é a sacada. Então, assim, como que eu posso, então, separar aquilo que é o homem que está interferindo e aquilo que é realmente uma observação do que é o mundo espiritual? Acho que essa é uma boa forma da gente fechar o que é o espiritismo. É que eu acho que a gente poderia, realmente para fechar, dizer que o espiritismo acabou se tornando uma espécie de religião, né? De crença, enquanto que os ensinamentos do espiritismo são outra coisa, certo? Exatamente. Que era pra gente expandir, né? Era uma primeira porta pra gente entrar e encontrar o universo para daí expandir. O que na verdade hoje as pessoas abrem e encontram uma salinha fechada que só aquilo é verdade. Com certeza a gente vai ter mais papo para expandir essa sala, né, e abrir mais a possibilidade das pessoas também de conhecerem mais a respeito do... Eu vou continuar chamando de espiritismo por falta de palavra melhor no momento, mas eu acho que vai dar para ajudar muita gente, né? Isso aí. Gente, obrigado. Valeu, gente, por Fiquem com mais Deus. essa conversa. Até mais.